Inicia agora o Expresso Meio-Dia com notícia, jornalismo e atualização para a hora do seu almoço. Pelo canal 8 da Adil TV, também disponível nas lives digitais do Facebook e do YouTube. E nós iniciamos a nossa transmissão dessa sexta-feira, reportando que em Nova Prata, nesse momento, 11 horas e 50 minutos, faz sol e a temperatura é agradável. Para o inverno, estamos aí na classe dos 13 graus, com um tempo ameno e o sol esquentando amanhã do inverno. A previsão para o sábado, o domingo e a segunda-feira é de chuva, então pode preparar as roupas aí, porque teremos um típico final de semana de inverno. E os destaques do clima nesse final de semana que está se adentrando pelo estado do Rio Grande do Sul, a instabilidade se afasta e a sexta-feira tem predomínio de sol em todas as regiões. As máximas vão ficar na casa dos 20 graus em boa parte do estado e uma nebulosidade se forma ao longo do dia e neblina pode estar presente também na madrugada. E de acordo com a Metsul, o dia começou frio, mas ao longo do correr ele se torna agradável e as temperaturas ficam entre os 10 e os 20 graus. Na Serra Gaúcha, a previsão é de precipitação e chuvarada no final de semana. Conforme informações, pela manhã vai ocorrer uma nebulosidade maior nessa sexta-feira. E no final de semana, períodos de chuva forte em toda a região da Serra. Não se descarta a possibilidade de vento forte ou granizo em alguns pontos. A temperatura vai se manter na casa dos 15 graus durante o final de semana, que deve ser chuvoso. À noite também serão marcadas por períodos de chuva. E para quem estava esperando, de acordo com os meteorologistas, nós teremos aí a possibilidade de neve na Serra Gaúcha. Segundo as informações, ela deve chegar na próxima segunda-feira, quando as temperaturas vão cair drasticamente. Luvas, mantas, botas, casacos, porque a previsão é de frio intenso a partir da próxima segunda-feira. Conforme a SOMAR Meteorologia, o fenômeno pode ocorrer na noite de segunda, dia 28, e na madrugada da próxima quarta-feira, com a combinação do clima úmido e os termômetros gelados em toda a região. A possibilidade de neve na serra é destacada especialmente para a região de Bom Jesus e dos campos de cima da serra, e o fenômeno deverá ser observado durante a madrugada. E obviamente, os turistas que procuram a região mais gelada do Brasil nessa época se animam com as informações. No giro rápido de atualização dos times do Rio Grande do Sul no Brasileirão, pelo portal Globo Esporte, o Colorado tem o primeiro jogo tendo Diego Aguirre na Casa Mata, mostrou uma cara nova, um time mais agressivo, mas ainda precisa melhorar alguns pontos na defesa. Diego Aguirre promoveu alterações da equipe, apresentando um time forte no início, empilhando chances, mas com fragilidades na zaga. Segundo informações, o Inter venceu aí na noite de ontem por 2-1 contra a Chapecoense lá na Arena Condá na sexta rodada. Em apenas 5 minutos de jogo, a era Aguirre iniciou aí com o fim de um incômodo jejum. Caio Vidal marcou o primeiro gol e encerrou uma seca de 9 jogos e 17 minutos sem gols. E a vitória também se mostrou ao longo do jogo com um time mais focado, com um caráter agressivo, com a cara do novo técnico uruguaio que assumiu o Internacional. Do lado gremista, más notícias para a parcela tricolor. O Grêmio deixou no final o empate ceder e o Santos marcou 2-2. O Grêmio até teve um encaixe ofensivo, mas precisa jogar mais para voltar a vencer. Victor Bobsin melhorou o meio de campo enquanto jogava bem. E o tricolor tem que fazer 3 pontos ao longo do Brasileirão. Em 1 ponto em 4 jogos. Esse é a perspectiva do Grêmio.
que esteve à frente no placar 2 vezes, mas cedeu o empate. Após a partida, o treinador Thiago Nunes defendeu que a atuação e que foi significativa e o primeiro ponto conquistado no Campeonato Brasileiro. Ele diz que viu uma evolução no time e elogiou o rendimento. O Grêmio amarga aí a lanterna do Campeonato Brasileiro. E lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude segue a sua campanha na Série A do Brasileirão. E com 1 a mais em campo, o Juventude empatou no final da partida contra o poderoso América Mineiro. Com 1 a mais, o Juventude conseguiu conquistar o empate lá na Arena Independência. O jogo também era válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e o gol do Ju foi marcado por Matheus Peixoto aos 35 minutos do primeiro tempo. Vindo para as nossas notícias aqui da região, um registro e um retrato histórico para a Nova Prata. Os bombeiros voluntários completam aí seus 44 anos de fundação, que é comemorado no dia de ontem, dia do padroeiro do município. A fundação foi em 24 de junho de 1977, formado por um grupo de altruístas que deu início ao primeiro corpo de bombeiros voluntários do estado do Rio Grande do Sul. O parabéns aos heróis que combatem com determinação e perseverança e vão se mantendo por mais de 4 décadas como uma instituição fundamental à comunidade, prestando relevantes serviços a toda a cidade de Nova Prata e a região. Os parabéns ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Prata. Seguindo com informações, investimentos chegam à terra da longevidade e Veranópolis terá mais uma usina hidrelétrica. Dessa vez, ela será instalada aí no Rio da Prata, na divisa entre Veranópolis e Nova Roma do Sul. O anúncio foi feito aí no dia de ontem, quando o prefeito Valdemar de Carli, acompanhado pela assessora jurídica Fabiane Mercalli, recebeu em seu gabinete o representante da CRERAL, a Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, que apresentou o projeto da usina hidrelétrica Foz do Prata, que deverá ser construída no Rio da Prata, entre os municípios de Veranópolis e Nova Roma. O presidente da CRERAL, o senhor Alderido Prado, explicou ao prefeito Valdemar que a unidade hidroelétrica terá potência de 49 megawatts e característica de uma PCH, pequena central hidrelétrica, sendo que na casa de força serão 45 megawatts e a potência complementar junto ao pé do barramento. O investimento é estimado em cerca de 300 milhões de reais e o projeto já está com o termo de referência do Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto do Meio Ambiente, EIA-RIMA, que foi aprovado na FEPAM neste mês, e o órgão emitiu a autorização para o manejo da fauna silvestre. Com essa autorização, já podemos começar o levantamento para o início das obras. A Foz do Prata é a primeira unidade hidroelétrica desencadeada pela CRERAL, cooperativa de eletrificação com mais de 50 anos de existência, que atua aí com geração em diversas usinas espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul e também São Paulo e Santa Catarina. E ela opera com 2 usinas próprias e outras compostas aí através de uma sociedade de investidores, uma grande obra para Veranópolis e região. Em Cotiporã, o prefeito Ivelton Mateus Ardo tomou posse como presidente da Junta do Serviço Militar. Em cerimônia realizada no dia de ontem, Ivelton recebeu em seu gabinete o chefe do posto de recrutamento e mobilização de Porto Alegre, o tenente-coronel Adilton Cardoso Nunes. Na oportunidade, foi realizada a solenidade de posse do prefeito Ivelton como presidente da Junta Militar número 161. A mesma ocorreu através da assinatura do termo e juramento à bandeira, um ato simbólico previsto na legislação federal, no qual o prefeito reafirma o seu compromisso junto ao serviço militar.
Passando por uma retrospectiva das ocupações hospitalares nas principais casas de saúde regionais. O São João Batista, em Nova Prata, contabiliza até essa manhã 13 pacientes internados por conta da Covid-19. O quantitativo é o maior da semana e o resultado do aumento gradativo de hospitalizações observadas ao longo dos últimos dias. Nesse momento, nenhum paciente aí aguarda leito de UTI. Em Veranópolis, as informações que nós recebemos do São Peregrino Laziose é que 11 pessoas estão recebendo atendimento por conta de internação da Covid. O número de internados sob alto fluxo de oxigênio aumentou e nesse momento, nenhum dos pacientes aguarda leitos de UTI. 13 pessoas em Nova Prata e 11 pessoas em Veranópolis de uma forma geral. Este é o comportamento das casas hospitalares nessa sexta-feira. Na próxima segunda, a gente repete os números para você. Seguindo com as notícias aqui da Serra Gaúcha, o governador Eduardo Leite cumpre agenda em municípios da Serra. Segundo informações, ele está passando por Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Devido aos protocolos, a imprensa não poderá acompanhar presencialmente as agendas. A equipe da Secretaria de Comunicação repassou o roteiro dos locais que serão visitados. O Eduardo Leite estará no Hospital Geral, em Caxias, por volta das 15h30, quando atenderá a imprensa. Segundo as notícias, entre 8h30 e 9h, ele estará em Garibaldi, em Carlos Barbosa, visitando as obras da RS 813 na cidade garibaldense, e em Carlos Barbosa ele irá à fábrica da Tramontina. Às 10h30 ele esteve na vinícola Aurora e à tarde ele cumprirá a agenda a partir das 14h na Universidade de Caxias do Sul, depois pelo Hospital Geral, passará pelas instalações da Grale e da Fenemê Elétricos e também fará uma visita ao espaço Pop Rua, segundo informações. Eduardo Leite anunciará aí iniciativas e investimentos, tanto na área da saúde quanto de infraestrutura. Os anúncios ocorrerão por volta das 15h30. Seguindo com as informações da Serra, o novo plano regional de enfrentamento à pandemia foi enviado ao governo do estado por parte da AMESNE. Segundo as informações, o regramento traz novas alterações das normativas que estavam sendo aplicadas pelas cidades serranas. O novo protocolo da AMESNE traz mudanças no horário de funcionamento de bares e de restaurantes, bem como a necessário controle de acesso aos supermercados. Outro ponto é a restrição e a permanência em parques e praças. Lojas de conveniências e postos de combustíveis poderão atender somente até às 22h e outras regras terão validade a partir dos decretos publicados em cada município. Então, preste bastante atenção, possivelmente a partir da próxima segunda ou terça-feira, novas regras em todas as cidades de cunho mais restritivo serão apresentadas, pois essa é a tratativa encampada pela AMESNE após uma chamada que o governo do estado deu na sexta-feira passada nas cidades da Serra Gaúcha, que deverão adotar protocolos mais rígidos. Depois dos protocolos, as vacinas e a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde de Caxias do Sul, que atende os 49 municípios da Serra, vai receber 35.556 doses de vacina durante o dia de hoje. Segundo as informações, 9.540 são vacinas de dose única do laboratório da Janssen, 15.846 serão da Pfizer e 10.170 serão da Coronavac. A 27ª remessa de doses enviadas à Serra Gaúcha será composta por este quantitativo e deverão ser entregues aí durante o decorrer dessa sexta-feira. Até o momento, 605.630 pessoas já foram vacinadas da Serra,
sendo que 442 mil com a primeira dose e 163 mil com a segunda. Adiantando as informações, agora passando cidade a cidade, em Antônio Prado, um repasse do governo do estado deve garantir a prestação de serviços no hospital municipal. R$380 mil foram repassados aos programas municipais. O valor é destinado ao custeio dos programas municipais que integram o Sistema Único de Saúde. Foi realizado na última terça-feira um repasse mensal para os municípios no valor de 43 milhões para o custeio das atividades da área da saúde. Os recursos serão repassados para o custeio de programas municipais que fazem parte da Casa do SUS e da Estratégia de Saúde da Família. E em Antônio Prado, os recursos totalizam R$380 mil. Na cidade pradense, as boas notícias também dão conta de que ela ocupa a melhor posição no desempenho de vacinação contra a Covid. Nas informações atualizadas pelo governo do estado, Antônio Prado ganhou destaque na região. Na divisão entre municípios de 10 a 20 mil habitantes, Antônio Prado já imunizou 65% da sua população e na somatória das aplicações de primeira e segunda dose. Conforme as notícias, Antônio Prado já aplicou a primeira dose da vacina contra o Covid em 45% da população e o complemento com a aplicação da segunda dose já totaliza 20,25% dos habitantes. A administração parabeniza os profissionais da saúde que têm trabalhado com extrema destreza para a aplicação dos imunizantes. No trânsito, as informações dão conta de que na RS 122, no município de Ipê, um veículo acabou pegando fogo. O Corpo de Bombeiros teve que atender uma chamada nessa última madrugada, quando por volta das 6h15 da manhã, uma caminhonete teria entrado em estado de combustão no quilômetro 135 da RS 122, nas proximidades da Vila Damiani, no município de Ipê. Uma Ford Ranger com placa de Antônio Prado estava em chamas. Nada pôde ser feito, o proprietário não soube explicar as causas do incêndio, disse que tentou ligar para os bombeiros, porém a ligação caiu em Vacaria. A Ranger foi completamente consumida pelas chamas. Indo a Bento Gonçalves, a Secretaria de Educação desencadeia um projeto pioneiro na região. A educação emocional nas escolas passará a fazer parte da agenda letiva dos alunos. Segundo informações, o objetivo da iniciativa é educar os participantes sobre a natureza, o funcionamento e a importância das emoções, visando o desenvolvimento da empatia e prevenindo os transtornos mentais na infância. Os responsáveis pelo projeto são as psicólogas Suelen Bordignon, Nádia de Césaro e a professora Graciela Tramontina Poleto. Serão complementadas 3 escolas pelo projeto: a Escola Santa Helena, a professor Neoli Clemente de Rossi e a Escola Professora Vânia Medeiros Mincarone. O trabalho será desenvolvido com alunos do primeiro ano do ensino fundamental, tendo a expectativa em torno de 120 crianças, 240 pais e 20 profissionais envolvidos no projeto, que tem a intenção de dar continuidade e expansão nos demais alunos. A equipe responsável pelos estagiários está conversando sobre os encontros e as primeiras tratativas a serem realizadas nessa iniciativa pioneira. Avançando, indo a Farroupilha, o prefeito Fabiano Feltrin convoca a população para um protesto no próximo sábado. Segundo as informações, uma carreata pacífica contra a instalação de uma praça de pedágio em Farroupilha. As notícias reportam aí que a manifestação terá início às 14h45 com a concentração de veículos no Largo Municipal. E segundo as notícias, o protesto é por conta aí de uma possível instalação de uma nova praça de pedágio na RS 122.
Os farroupilhenses são veementemente contra a instalação desse tipo de aparato para a cobrança de tarifa e querem protestar. Quem chama o protesto é o próprio prefeito, que diz que na cidade não merece ser pedagiada. Também em Farroupilha, no Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, 500 velas foram acesas para iluminar o santuário e relembrar as 500 mil vítimas da Covid-19. A ação visa trazer um pouco de conforto e paz às famílias que vivem o luto causado pela pandemia, que impede o mesmo os ritos de despedida que aconteçam de forma normalmente. O Santuário de Caravaggio já ofereceu outras manifestações de luto e respeito às vítimas e agora busca aí com as 500 velas acesas também prestar a sua solidariedade. Verbas repassadas também ao Hospital São Carlos, em Farroupilha, remontam o valor de R$150 mil. Quem encaminhou a verba foi o deputado estadual Vilmar Zanquim, que pessoalmente entregou aí o laudo da emenda na última quinta-feira ao prefeito farroupilhense e os demais vereadores. O valor é destinado ao investimento e foi entregue ao superintendente do hospital. Conforme o deputado, ele está acompanhando pessoalmente o repasse desses valores diretamente na conta da Casa de Saúde, que deverá aplicá-los para a melhoria dos serviços. Em Caxias do Sul, mudanças no transporte coletivo. A Secretaria de Trânsito efetuou algumas medidas que extinguiram linhas de ônibus e abriram novas formas de travessia no transporte urbano. As solicitações das comunidades do bairro Cinquentenário, do Fórum, que utilizam também a estação rodoviária. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade autorizou a criação da linha 86, chamada aí de Coletora Central. O itinerário inicia sua operação no dia de ontem, ampliando as opções e os horários aos usuários. Também foi aí a linha 89, foi extinta, deixando de operar. Então, duas modificações nas linhas de ônibus de Caxias do Sul. E para você que tem interesse em aquisição de bebidas refinadas, essa não é uma notícia sobre uma nova loja, e sim o leilão da Receita Federal. A Delegacia da Receita Federal de Caxias do Sul e de Passo Fundo vão realizar um grande leilão de bebidas, veículos e mercadorias apreendidas. Segundo as informações, os leilões vão se realizar no dia 6 de julho, da forma eletrônica, e os produtos, bebidas, vinhos, veículos e demais mercadorias apreendidas ou abandonadas. São 275 lotes que podem ser adquiridos por preços inferiores aos praticados no mercado. As informações do leilão da Delegacia da Receita Federal de Passo Fundo e de Caxias constam aí no edital que pode ser acessado na página da Receita. E são diversos os produtos e a forma de participação do leilão eletrônico também está disposto no edital. No Planalto Médio, as informações dão conta de que Passo Fundo vai abrigar o primeiro parque solar do norte do Rio Grande do Sul. A primeira usina fotovoltaica de solo terá capacidade de 141 mil quilowatts. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o estado do Rio Grande do Sul é o terceiro maior polo gerador de energia fotovoltaica do Brasil. E segundo as informações, o grupo Fotosul vai inaugurar a primeira usina fotovoltaica de solo da região norte do estado. Com capacidade operacional de 141 kW, o empreendimento tem a capacidade de abastecer 1.747 casas populares por mês. Com investimento de R$2 milhões, a etapa piloto prevê abastecer as duas unidades fábricas do grupo. O território gaúcho é responsável atualmente por 12,4% de todo o parque brasileiro de energia solar distribuída. Com o projeto, será possível conservar mais de 2.000 árvores, economizando aí
cerca de 642 mil litros de gasolina, além de evitar a emissão de 287 mil toneladas de CO2, equivalentes a cerca de 7 mil quilômetros rodados em 25 anos, ou seja, a sustentabilidade por trás da energia solar se reflete em números alcançáveis aos nossos dias. E na agricultura, a estimativa positiva para a safra de inverno em Passo Fundo. O crescimento de todas as culturas foi registrado e a cidade se prepara aí para receber uma das melhores safras regionais do inverno. A Emater divulgou a estimativa para 2021, dizendo que o destaque na região de Passo Fundo é um crescimento com mais de 40% na safra do trigo. E segundo informações do diretor técnico da Emater, todos os cultivares tiveram um crescimento em relação ao ano passado, e a principal área com maior crescimento foi a do trigo, seguido pela aveia branca, aveia preta, canola e cevada, que obtiveram um grande destaque positivo nas lavouras de inverno. E antes do nosso intervalo comercial, uma matéria especial gravada aí na Escola Estadual do Padre Cobalcini, em Nova Bassano, falando sobre a cápsula do tempo, que foi selada uma década atrás e agora é reaberta pelos alunos e pelos funcionários da instituição. Você acompanha os detalhes nessa reportagem especial. Após o intervalo, eu retorno com as notícias do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, aqui no seu Expresso Meio-Dia. Fique comigo. O ano era 2010, quando a Escola Estadual Padre Cobalcini iniciou um projeto intitulado Baú do Tempo. Hoje, 2021, nós estamos aqui no município de Nova Bassano para te mostrar um pouco sobre a cerimônia de abertura desta cápsula do tempo, que traz para eles muitas recordações e memórias. Um bom dia a todos. É uma imensa alegria estar aqui de volta ao Colégio Estadual Padre Cobalcini, onde em 2010, quando a gente escreveu as cartas para o baú, eu estava na função de diretora dessa escola. Hoje, eu quero dizer que é muito gratificante saber que a equipe, que já eram da minha equipe, mas que foram levando adiante e ampliando, a diretora Firleia, o meu agradecimento especial por estar acontecendo esse momento. Porque em 2010, quando a gente organizou o baú, era um sonho. E a gente tinha a projeção de estar aqui na abertura do baú, que era para ter sido no ano passado, em 2020. Mas graças a Deus a gente está aqui em 2021 vivendo esse momento presencialmente. Naquela época foi sendo organizada por grupos, né? Cada turma, né, escreveu a sua mensagem, a sua projeção para 10 anos, né? E dentro dessa projeção, colocando sonhos, expectativas, né? E depois a gente fechou o baú. Fechou o baú, tirou a chave. E eu não me lembro qual foi o destino da chave, mas a chave era para desaparecer e a ideia era para abrir e viver essa emoção. Todo mundo procurou projetar as coisas boas, positivas, legais. Eu acredito que eu escrevi que eu tinha o desejo, que eu acreditava que eu iria ser vó e que iria me aposentar. E essas duas coisas aconteceram, né? E hoje eu estou como secretária da Educação do município, uma coisa que eu não projetava. Tá? Não tinha isso nos meus planos, né? Então, certamente, as pessoas fizeram projeções e foram muito além das projeções, né? Daquilo que sonhavam naquele momento, porque o mundo evoluiu muito, a tecnologia tomou conta e os espaços educativos estão muito diferentes. Hoje há uma infinidade de recursos, né? Muito maiores da época, mas o Colégio Cobalcini está verdadeiramente de parabéns, através do destaque à professora Firleia. Quero homenagear todas as pessoas que fazem parte desta escola
muito querida, que faz a diferença em termos regionais. Aqui para o município temos orgulho de ter o Colégio Colbachini, né? E junto da rede municipal a gente trabalha de uma forma muito inteirada, muito legal, e a gente quer realmente dizer: estamos felizes e agradecidos por ter passado por aqui, por ter feito parte dessa história e continuar podendo estar aqui presencialmente, né, para compartilhar desse momento, né? Muito obrigado a todos os que fazem parte deste espaço cultural magnífico que é o Colégio Estadual Padre Colbachini. Então, eu estava aqui no momento em que foi feito esse projeto do Baú do Tempo. Eu era professora, vice-diretora, e lembro da emoção que foi envolver toda a escola nesse projeto, para que cada um guardasse um pouquinho de si daquela época, para agora nos reencontrarmos conosco mesmo, 11 anos depois, já que a pandemia não permitiu que fizéssemos a abertura do baú ano passado, né? A pandemia trouxe muitas mudanças também na escola, na forma como a escola faz o seu trabalho pedagógico, na forma como nos relacionamos, mas nem por isso, né, impediu que a gente esteja aqui hoje fazendo essa comemoração, que também é a comemoração dos 85 anos da escola. É a forma pela qual nós estamos unindo o passado com o presente e com o futuro, porque isso a história nos ensina, né? Que nós estamos aqui, mas tivemos uma origem, viemos, né, de uma história que nos construiu. Por isso o nosso presente hoje é da forma como se apresenta e também, né, mostra os caminhos pelos quais podemos percorrer para seguir em frente. Então foi muito especial aquele momento e está sendo muito especial abrir o Baú do Tempo agora, em 2021. Eu não imaginava que eu estaria aqui sendo diretora da escola e por isso fico muito alegre, muito feliz, né, de poder estar representando a nossa comunidade escolar nesse momento. Foi, acho que em 2010, por ali. A gente tinha uma turma, era tudo pessoas já mais adultas, porque a gente estava concluindo o EJA. Eu, como me faltava um ano para fechar o 2º grau, eu voltei nesse tempo aí para concluir o 2º grau. Daí, conversando com os colegas, com minhas colegas, Vanessa Defende, várias, que estão todos aqui, os nomes no momento eu não lembro, a gente comentou e eu dei a ideia, eu disse assim: por que a gente não faz um baú, né? Daqui tanto tempo, conversa com a diretoria e guarda recordações, ideias, projetos, o que o pessoal poderia daqui a tanto tempo ser. E foi nessa ideia, numa brincadeira, na verdade, e se realizou. Daí assim que começou. Nossa, assim emocionante, né? Me pegou de surpresa. Até a professora Lisandra me ligou esses dias, eu até fiquei assim, eu digo, é ir lá, só pegar o envelope e vir embora. Cheguei aqui, foi uma surpresa, porque um monte de alunos, ex-alunos, ex-professores, que agora mudou tudo. Estava conversando com a professora Annalise Antonioli, que ela foi minha professora, e até falei, eu disse: Ana, só tem você e uma outra, porque mudou todos os professores, já há 11 anos, muito gratificante, emocionante. Estou emocionada porque é uma coisa assim que eu estudei nesse colégio, concluí todos os meus, até a 8ª série, tudo, sempre. Eu estava olhando para as salas de aulas, a gente frequentou muito esse colégio, muito legal. Funcionária do colégio, né, exerço a função de secretária de escola, é uma emoção muito grande. São muitas lembranças, são muitas pessoas que passaram, é uma alegria poder rever pessoas que estavam aqui no dia que foi fechado o baú, né, nesse espaço onde eu cresci,
né? Eu sempre estudei aqui nessa escola. Muitos dos meus colegas hoje foram meus professores, minhas professoras. Então é uma alegria muito grande poder estar nesse momento participando da abertura do baú num dia de festa para nossa escola, né? Sim, eu lembro algumas coisas da carta que eu escrevi. Eu escrevi sobre a minha família, como nós estávamos constituídos naquela época, né? Hoje ela já estaria acrescentada, então, né? Nós tivemos a chegada do Enzo na família. Lembro de algumas coisas da escola que eu coloquei. Lembro também de que eu queria era ser feliz, assim. Eu não coloquei outras coisas, outras pretensões, mas que eu esperava estar aqui na escola para poder participar da abertura. Assim, eu não escrevi coisas muito ambiciosas, né? Mas eu descrevi o que era aquele momento, como eu estava naquele momento, tanto a minha pessoa quanto os meus familiares, então, naquele dia, né? Naqueles dias que antecederam, então, o fechamento do baú. Uma experiência bastante emocionante, né? Porque não tem só a minha carta, tem a carta do meu irmão também. Quando a gente escreveu a carta, eu estava na 8ª série e meu irmão estava no 3º ano. Então a diferença era grandinha ali entre as duas, então são duas cabeças bem diferentes. Mas é bem legal poder voltar depois de 11 anos já para poder pegar a minha cartinha. É uma sensação estranha e é bastante confortante até certo ponto, porque já vai fazer 10 anos que o meu irmão faleceu. Em 2011 ele teve leucemia e ele não resistiu. Então é uma lembrança para mim muito boa, né? Poder pegar de volta um pedacinho dele. É triste e feliz, sabe? Porque é triste não poder vir aqui com ele, mas é feliz de eu poder ter um pedacinho dele de volta. Eu lembro vagamente, eu lembro que eu tinha projetado fazer uma faculdade, ter um carro, talvez morar sozinha em outro lugar. E na verdade eu acho que eu consegui muito mais do que isso nesses 10 anos, 11 no caso. Porque eu abri a minha empresa, eu fiz 2 faculdades, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, então eu acho que eu consegui bem mais do que eu planejava. Naquele tempo, ainda por estar na pré-escola, nós não tínhamos noção do que estava acontecendo realmente. Para nós, ainda pequenos, poderia ser considerado uma brincadeira escrever uma carta para colocar em um baú. Pois naquele mesmo ano, na Feira do Livro, nós lemos o livro O Baú da Senhora Dona Cândida, com a companhia da professora Marili Fiorentin. Então são memórias bem boas que vêm em tona agora. Eu continuo sendo estudante aqui há 11 anos, e é um misto de emoção e muita expectativa. É um momento que com certeza vai ficar marcado na memória de cada um que está aqui presente. Eu não lembro de absolutamente nada, estou muito curiosa para saber. Posso ter desenhado algo, posso ter escrito, mas eu não lembro mesmo. Eu estou com muita expectativa de ver o que eu escrevi. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Carro Certo Automóveis.
Veículos multimarcas seminovos que garantem a beleza, conforto e a sua segurança. Carro Certo Automóveis, a qualidade que você merece. Situado no centro de Nova Prata. Carro Certo Automóveis. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia. No centro de Nova Bassano, com todo conforto e acessibilidade para te receber. Restaurante da Mari. E nós retornamos ao vivo para o segundo bloco do Expresso Meio-Dia nessa edição de sexta-feira. Sexta-feira ensolarada em Nova Prata. Nesse momento a temperatura na casa dos 12 graus. O sol bate fraquinho, o sol brilha forte. Um típico dia de comer bergamota no sol e aproveitar o inverno, né, Douglas? Douglas confirmou que também vai comer uma bergamota aí na sequência do almoço. Seguindo com as notícias aqui do Rio Grande do Sul, o governo do estado anuncia uma premiação, R$1.250.000 para os municípios que mais vacinarem. O governador Eduardo Leite deu a largada na corrida pela vacina e, como forma de incentivar uma competição saudável para a vacinação da Covid entre os municípios gaúchos, o governo anunciou na tarde de ontem uma proposta de incentivo às prefeituras, com 2 premiações em 2 datas para as cidades que mais imunizarem a sua população. E segundo o governador, é uma corrida do bem. O prêmio é dividido aí em 2 datas, R$625.000 no dia 20 de julho e R$625.000 no dia 20 de agosto. A premiação será repassada aos municípios que proporcionalmente mais vacinarem, de acordo com o número de doses aplicadas e registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, o CIPINE, e os números das doses distribuídas a cada um dos 4 portes, cidades acima de 100 mil habitantes, de 99 mil a 50 mil, 49 mil a 10 mil e abaixo dos 10 mil habitantes. Segundo o governador, a proposta é que os valores da premiação sejam aplicados na atenção primária, que é responsabilidade dos municípios. E nós anunciaremos, respectivamente, em 20 de julho e em 20 de agosto, quais são as cidades campeãs da Taça Vacina Eduardo Leite, aí, o novo campeonato gaúcho que você pode
acompanhar. Seguindo com as notícias, a FAMURS também emitiu uma nota oficial sobre essa premiação por vacinas dadas aos municípios. Segundo as informações, a federação, que reúne aí todas as cidades gaúchas, disse aí durante uma assembleia realizada na tarde de ontem que a intenção que o governador teve em realizar a chamada Corrida do Bem é uma iniciativa que busca premiar, porém a FAMURS pondera e explana que esse prêmio visa mostrar que o governo do estado precisa intervir para impulsionar a vacinação. Municípios têm sido muito ágeis nesse tema e, ao incentivar a Corrida do Bem, o governador passa para a sociedade que a ideia no atraso da vacina é culpa dos municípios. Como se salienta, a entidade diz que isso não está ocorrendo. O documento ainda cita a demora em vacinar, que não é culpa das administrações municipais, mas sim na falta de dose suficiente para imunizar toda a população gaúcha. As prefeituras estão fazendo, desde o início da pandemia, a sua parte. A nota prossegue dizendo que, além de incentivar a velocidade na vacinação, o governo do estado deveria também, como já foi solicitado pela FAMURS, exigir mais vacinas e acelerar o processo, como deseja o estado e as 497 prefeituras. É aquela coisa, né, que o gringo fala, quer elogiar e acaba ofendendo. Mas o governador quis aí lançar uma proposta dinâmica, incentivando a vacinação, e quase que imediatamente ele recebeu de volta uma nota dizendo que os municípios estão fazendo a sua parte e espera que o estado repasse um quantitativo de doses equivalentes para que essa corrida do bem seja realmente competitiva e justa. Seguindo com informações, a Secretaria de Agricultura emitiu um alerta para todo o estado: o aumento de focos de raiva herbívora no Rio Grande do Sul. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural emitiu um alerta sanitário acerca do aumento de casos de raiva e está orientando produtores rurais a vacinarem ou revacinarem o seu rebanho para prevenir a doença. De janeiro até junho, o Programa de Controle da Raiva contabilizou 17 focos em 13 municípios e possível evolução para mais 28 focos. O alerta foi emitido com base em situações registradas com incidência de agressões do morcego hematófago da espécie aí Desmodus rotandus, e também tem conhecimento da identificação dos refúgios desses animais. Alguns esconderijos dos morcegos são em troncos de árvores, cavernas, fendas, furnas, túneis, casas abandonadas, entre outros. Como os morcegos se alimentam do sangue dos animais, é possível que durante esse processo transmitam a doença da raiva aos bovinos, equinos, bubalinos, entre outros animais acondicionados nas fazendas. Os municípios com focos identificados são Caçapava do Sul, Canguçu, Garrunchos, Guaíba, Itacurubi, Lagoa Vermelha, Mariana Pimentel, Palmitinho, Pirapó, Santo Antônio da Patrulha, Santo Cristo, São Francisco de Paula e São Nicolau. Demais municípios também são monitorados sobre a evolução dos focos e o pedido de vacinação dos rebanhos. Seguindo com informações, aqui no Rio Grande do Sul, as prefeituras são os órgãos públicos mais vulneráveis a ataques cibernéticos. Segundo as notícias, nos últimos anos, uma série de ataques cibernéticos a páginas de prefeituras foram registrados. A falta de segurança virtual torna esses órgãos vulneráveis às ações criminosas. As informações são de parte aí de pessoas e diretores que trabalham com proteção de dados há mais de 30 anos, que dizem que, por exemplo, em abril desse ano, a prefeitura de Piratini, em um ataque cibernético, sofreu um prejuízo de R$528 mil. E o pedido também de que os órgãos públicos chefiem a sua segurança digital. Indo para o Brasil, mais especificamente em Brasília, novidades para o seu imposto de renda. Mas calma, que ainda estamos na fase de propostas.
Paulo Guedes, ministro da Economia, foi pessoalmente ao Congresso Nacional e entregou uma nova proposta de reforma do imposto de renda. Quem ganhar até R$ 2.500 não pagará o IR, segundo a proposta do governo. A ideia é do repasse direto dessa proposta às mãos do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, para que possa ser feita a deliberação sobre a cobrança do imposto de renda. No projeto, a faixa de isenção passará de R$ 1.900 para R$ 2.500. Isso significa que quem ganha até R$ 2.500 por mês não pagará o imposto de renda. O valor é menos da metade do que o presidente Jair Bolsonaro havia prometido na sua campanha. Ele disse em campanha que a isenção seria até 5 salários mínimos. O governo diz que não chegou a esse número por causa do impacto na arrecadação. Por falar em oportunidades, o Banco do Brasil está com concurso aberto para contratação direta e também cadastro reserva. São para aí as 5 regiões do estado do Rio Grande do Sul e o Banco do Brasil abriu aí suas inscrições. As provas ocorrem em Passo Fundo, Caxias, Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Sesgran Rio, que é quem organiza o certame. Desde ontem, dia 24, até a próxima segunda-feira, até o próximo dia 28 de julho. E o valor da inscrição é R$ 38. E são aí diversas as vagas ofertadas. Quem passar no certame pode ser chamado para qualquer agência do Banco do Brasil ao redor do país. Falando em boas notícias, chegam ao Brasil no dia de hoje 3 milhões de doses da vacina da Janssen. Ela é desenvolvida pelo laboratório norte-americano da Johnson & Johnson e é de aplicação única. O imunizante faz parte da promessa do governo americano de doar 80 milhões de vacinas a vários países. E aí a Janssen já aportou 3 milhões de doses no Brasil, que serão repassadas ao Plano Nacional de Imunização. Já que falamos de vacina norte-americana, vamos aos Estados Unidos. No dia de ontem, um edifício acabou ruindo, entrando em colapso e desabou no distrito de Miami. O fato é que agora os familiares esperam por um milagre, pois 159 pessoas estão desaparecidas nos escombros desse condomínio que ruiu na Flórida, na zona litorânea de Miami. As buscas continuam, até agora se confirmaram 4 óbitos por esse desabamento e 159 pessoas seguem desaparecidas. No continente africano, é reportado nessa manhã que a África vive uma terceira onda brutal de Covid-19. Segundo as informações, muito distante de alcançar as vacinas, a África vive uma terceira onda do coronavírus que aumenta a pressão sobre os hospitais que têm poucos meios para se sobreviver ao longo dessa situação. O continente evitou cenários catastróficos como vistos no Brasil ou na Índia. Com quase 5 milhões e 300 mil casos, a África contabilizou 139 mil mortes e é o segundo continente menos afetado depois da Oceania. Contudo, o relaxamento das medidas de restrição e a chegada de novas variantes tem feito com que os números africanos saltem rápido e em pouco tempo. E as autoridades locais rogam pela ajuda internacional no envio de novas doses de vacinas. Para encerrar as informações do Expresso Meio-Dia, você tem o sonho de morar na praia ou adquirir o seu imóvel para passar o veraneio na zona litorânea? Preste atenção no alerta que vem da Organização das Nações Unidas. O aquecimento global ameaça de forma concreta as cidades costeiras, alertam os peritos da ONU. A subida do nível do mar, as inundações que se intensificam e as ondas de calor podem afetar as cidades costeiras de todo o mundo, disse o relatório provisório do painel intergovernamental de especialistas sobre evolução do clima. De Bombaim a Miami,
Daca ou Veneza, as cidades e seus milhões de habitantes que vivem na foz dos estuários ou nas linhas sinuosas das costas e estão de frente para o mar, correm o risco direto de sofrer inundações, e a subida do nível do mar é uma constatação científica que nos próximos anos vai afetar todas as comunidades que habitam as zonas costeiras. Como aqui na Serra Gaúcha nós estamos um tanto acima do nível do mar, né? Cabe aí a tranquilidade para esse tipo de situação. Nós encerramos por aqui a nossa transmissão, agradecemos a sua audiência. O Expresso Meio-Dia retorna na próxima segunda-feira. Um bom final de semana e uma boa tarde a todos.